É este homem, este ícone do jornalismo. Eu digo que, além de ser taubatiano, ele é um brasileiro, um orgulho de todo o Brasil e um orgulho para nós, a cidade de Taubaté, termos Cid Moreira como um filho da terra. E nós vamos pegar, eu vou apresentar aqui o Douglas Jefferson. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Dimas? Douglas, como é que foi esse contato com o Cid Moreira? Bom, primeiramente agradecer aqui ao Dimas, né, por estar nesse programa histórico, né, nesse grande taubatiano. E agradecer também a Fátima, que é a esposa do Cid, que é ela que fez essa ponte com ele, né, pra gente conseguir essa entrevista. Então, eles foram extremamente generosos e gentis com a gente. Então, tem que agradecer aqui primeiro, né. Ano passado, eu tinha visto aquela homenagem para ele ali no Centro Cultural, que tinha uma arte, né, com o rosto dele numa das paredes, né, e foi na sua gestão, né, que foi feito, né? Foi, pelo Valdir, pelo artista plástico e grafiteiro Valdir, grande Valdir. Então, eu tirei uma foto daquela arte e mandei por e-mail para a esposa dele, né? Ele ficou extremamente agradecido, adorou ter visto. Ele não sabia que tinha essa homenagem, né? Uma homenagem grande ainda, cobre a parede inteira. Muito, né? Uma parede inteira. Ao lado ali da Hebe, né? Acho que a Hebe que tá do lado esquerdo dele. Isso, né? A Hebe é o esquerdo e o Cid do lado direito, exato. Daí depois também eu mandei para ele uma foto da homenagem que tem na Rodoviária Velha, que tem várias fotos de vários taubatianos famosos, né? Tem a história deles ali em texto e tem a foto deles, né? Tem da Hebe, tem do Monteiro Lobato, né? De todos os maiores taubatianos aí da história. E do Cid tá lá. Daí eu mandei para ele a foto com essa homenagem, né? E ele respondeu. Ele falou assim no e-mail, né? Que surpresa boa. Gostei demais. Amava a rodoviária. Ali comecei a trabalhar levando malas das madames, sem rodinhas como agora. Seja, olha, é um peso danado, né? É difícil, né? Daí ali que eu comecei a ter esse contato com ele, né? Não, isso foi uma coisa maravilhosa, né? E hoje nós estamos fazendo esse programa em homenagem a esse grande taubatiano. Vamos lá, Douglas, vamos lá para a primeira pergunta, né? Cid Moreira, como foi o início de sua carreira no rádio, ainda na cidade de Taubaté? Quando é que você percebeu essa vocação para locutor e apresentador? Um abraço, pessoal. Olá, Dimas Oliveira. Prazer estar falando com você. Olha, tudo ocorreu meio por acaso. Eu estava no final do curso de contabilidade, mas eu não me entusiasmava muito com a vida de um contabilista. Eu confesso que essa área não me atraía e não me atrai muito. Mas meus pais haviam sugerido, né? Eu pedi ao meu amigo, que era filho de um dos diretores da rádio, para fazer um estágio no escritório de contabilidade da emissora. Alguns dias depois, o diretor-chefe da rádio me recebeu na hora do almoço, porque das 13 às 15 horas a emissora saía do ar. Só funcionava o escritório. Animado, cheguei lá no horário marcado para entrevista. Veja bem, a entrevista. Um dos diretores da rádio me aguardava no escritório. Em seguida me encaminhou ao estúdio, onde estava tudo preparado para eu fazer um teste. Levei um susto. Disse, quase balbuciando, que o lugar do teste eu vim para o escritório de contabilidade, né? Na hora a voz sumiu e a garganta ficou sequinha. O senhor tem boa voz e é aqui que estamos precisando da gente, disse o diretor. Eu quero te ouvir. Olha, os textos estão lá, do lado do microfone. Meu coração disparou. Tum, 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 tum. Fiquei tão nervoso que as minhas mãos começaram a suar, a colar uma na outra. Aliás, o texto, quando eu pegava o texto, ele ficava colado na minha mão. Pensei que teria um ataque cardíaco. Ainda titubeando, aceitei fazer o teste de locução.
E mesmo com muitos erros de entonação e a voz ainda muito insegura, fui contratado para o meu primeiro emprego de locutor. Eu tinha quase 17 anos de idade. Olha só que maravilha, né? O que foi para ser fazer o estágio de contador e de repente vira locutor, e o locutor mais famoso da história do Brasil, né? Grande Cid Moreira. Cid, a nossa próxima pergunta é: após ter saído de Taubaté, quais foram os caminhos que percorreu em outras emissoras? Bem, eu trabalhei por quase 3 décadas em rádio. Foi a minha base, meu início. Rádio em Taubaté. Depois a Bandeirantes em São Paulo. 2 anos depois, a Mairink Veiga, no Rio de Janeiro. E lá conheci e fiz amizade com grandes nomes da comunicação do país, como Janete Claire, Mário Lago, Dias Gomes, Chico Anísio, Orlando Drummond e um universo de artistas. Foi na era de ouro do rádio. No Rio e em São Paulo, apresentei grandes nomes da música nacional e internacional. Bons tempos dessa minha fase. E quando nós falamos, né, de emissoras, nós estamos citando aí, né, Rádio Mairink Veiga, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, que eram as maiores, né? Estar numa rádio de um porte de uma Mairink Veiga, de uma rádio nacional, é o que hoje é compatível a estar na Rede Globo de televisão. Cid, mas também não foi só rádio na sua vida, né? Nós sabemos que você também teve uma passagem pelo cinema nacional, como ator e também como narrador. Como é que foi? Eu fiz uma pontinha só na produção daquele filme Engurro, Caroço com Caroço, sei lá. Isso foi em 1958. Nas cenas em que a cantora ia se apresentar numa rádio, eu estava lá, né, para apresentar a cantora. Daí em diante, minha participação na telona ficou restrita à minha voz. Fui narrador dos jornais cinematográficos da maior parte dos estados brasileiros. Acredito que 50% dos produtores do país gravavam comigo. Eram documentários produzidos por Germanzon e Rosenberg, Panta Filmes de Belo Horizonte e Glu Filmes da Bahia, Porto Alegre, Pará, Espírito Santo, Petrópolis e entre outros. Por mais de uma década, narrei o Canal 100 do Carlos Niemeyer, por um jornal muito famoso. Alguns documentários que usaram a minha voz, Brasil Bom de Bola, Futebol Total, foram bem elogiados. E a minha imagem voltou a reaparecer nos telões, quase como uma homenagem, em Dois Filhos de Francisco, desta vez para relembrar os bons momentos no JN. Olha, isso realmente é histórico, né? Nós podemos contar com essas informações, Cid Moreira. Muito obrigado. Nosso agradecimento à Rádio Cacique. E nós temos mais, né? Douglas, Cid Moreira, para você, o que representa? Para mim ele é o Pelé da locução, né? Da narração. Desde que eu nasci, praticamente, eu tenho assistido ele, né? No Fantástico, no quadro do Mr. M. Até na Copa do Mundo ele fez uma vinheta que era muito conhecida, né? Então, para mim, ele é o maior taubatiano vivo. Ele é um dos ícones aí do país, né? Não só de Taubaté, mas do país inteiro. Do Brasil inteiro, né? E eu acho mais do que justo ter uma grande homenagem ao Cid Moreira aqui na cidade de Taubaté. Ele merece isso. Ele é um taubatiano que realmente só trouxe orgulho, né, para a história do jornalismo brasileiro, e é um taubatiano, tem que ser homenageado, mas nós vamos começar a mexer nisso, viu?
E vamos prosseguir, né? Vamos saber agora de um momento muito importante na carreira do Cid Moreira. Cid Moreira, 1969, marca um momento histórico no jornalismo brasileiro com a sua entrada no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Como é que isso aconteceu? Bem, eu comecei na TV como garoto propaganda. Eu nem sabia que estava a um passo de me tornar um dos locutores mais conhecidos do país. Junto com Walter Clark, Armando Nogueira, José Bonifácio de Oliveira, o Boni, né, e dezenas de outros profissionais, fui convidado e iniciei uma nova etapa na minha carreira, participando da criação de uma televisão de muito boa qualidade. Em pouco tempo, estava trabalhando no Jornal da Globo, que ia ao ar diariamente, ou à noite, né? Às 19h45, entre duas novelas. Foi nesse exato horário, 4 meses depois, no dia 1º de setembro, que estreou o Jornal Nacional. A proposta do JN era competir com o Repórter Extra, que era famosíssimo na época, na versão em vídeo da extinta Tupi Emissoras Associadas. O JN foi o primeiro jornal do país a ser transmitido em rede nacional. Na bancada estávamos eu e o Wilton Gomes, grande companheiro. Olha que maravilha, hein, pessoal? E nós vamos relembrar agora um trecho do encerramento do Jornal Nacional com aquele célebre Boa Noite do nosso Cid Moreira. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Hoje, 20 anos depois, o Jornal Nacional continua entrando no ar todas as noites, com o testemunho de milhões de brasileiros. A confiança de vocês transformou o Jornal Nacional num patrimônio da sociedade brasileira. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. É inesquecível, né? Não há quem não lembre do Boa Noite de Cid Moreira, né? Marcou as nossas vidas. Nós esperávamos, né, ansiosamente todos os dias o Boa Noite dele no nosso Jornal Nacional. Cid Moreira, qual um momento marcante que tenha vivido como apresentador do Jornal Nacional? E até quando você permaneceu nesse jornal? É meio difícil enumerar as vezes que fiquei emocionado. Imagine, logo no início, antes do lançamento do JN, participei da transmissão da chegada do primeiro homem à Lua. Sem falar na cobertura de inúmeras guerras, desastres e mortes de pessoas ilustres e amadas por todos. Não dá para ressaltar somente um momento. E nós vamos lembrar agora que um momento muito especial foi quando aconteceu a morte do grande Carlos Drummond de Andrade, que pela primeira vez foi uma coisa inédita, né, Cid? Você saiu da bancada e fez uma coisa totalmente diferenciada para anunciar a morte do grande Drummond, que nós vamos ouvir agora, vamos relembrar esse momento do Jornal Nacional. Carlos Drummond de Andrade. Aquele homem simples e bom lá de Itabira era uma pessoa preocupada, sempre querendo saber por que o brasileiro vivia assim como vive e não de outro modo. Quando falava de futebol, ele perguntava pela inflação. Quando falava de amor, Drummond dava sempre um jeito de colocar esse amor no plano dos homens comuns. Era um poema de amor que podia falar de qualquer um de nós. E foi a esse homem comum do povo que Drummond dedicou esses versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu.
E agora, José? E agora, você? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Maravilhoso, inesquecível. Arrepia, né? Emociona. Cid, um outro momento marcante na sua carreira foi a narração da Bíblia cristã na íntegra e em linguagem atual, certo? Como aconteceu esse projeto em sua vida profissional e qual a repercussão que isso teve? Você pode imaginar o quanto foi especial para mim narrar a Bíblia? Ela foi escrita em aproximadamente 1.500 anos por 40 pessoas que viveram distantes umas das outras em 11 países diferentes, em épocas e condições bem distintas, quando a comunicação e a mobilidade eram muito difíceis. A Bíblia é composta de 66 livros para os evangélicos e 73 para os católicos. Nos dois casos, ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Você sabia que a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos? E que a cada minuto 50 Bíblias são adquiridas no mundo? Todos esses motivos são maravilhosos para ter gravado a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Foram tantos percalços, tantas dificuldades, falta de verba e patrocínio. Consegui fazer essa gravação com o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil e com a ajuda também de muitos amigos. Levei quase 7 anos gravando e hoje ela está sendo divulgada pela internet gratuitamente, graças a Deus. Que maravilha! E o canal aonde está é o canal do YouTube do Cid Moreira, que é o Cid Moreira, no YouTube. E você pode conferir a Bíblia completinha lá, gravada pelo nosso Cid Moreira. Vamos para uma pergunta muito importante, mas eu gostaria que quem fizesse essa pergunta fosse o Douglas Jefferson, que é poeta, é filósofo, e nada mais justo ele, né, que também é um grande admirador do trabalho do Cid Moreira, fazer esta pergunta que vem agora para o Cid. Cid Moreira, sabemos que o senhor é um grande apreciador da poesia. Como ela entrou em sua vida? Por meio de quais poetas? Tudo começou ainda no meu início, na Rádio Difusora Taubaté. O melhor locutor da rádio naquela época era o Wilton Aguiar. Ele apresentava um programa com poemas à noite. E eu, por insistência dele, participava às vezes do programa. Agora aqui entre nós, né? Eu tenho até vergonha se eu pudesse ouvir essa gravação feita nessa época. Talvez por isso tenha surgido a ideia de voltar a gravar agora para o YouTube os poemas de domínio público dos grandes poetas, não só brasileiros, mas também os internacionais. Eu sou fã do Fernando Pessoa, também gosto muito do Gonçalves Dias, Basílio da Gama, Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo, Mário de Andrade, né? Quem mais? Casimiro de Abreu, Castro Alves, são muitos, eu estou gravando todos. Ô Cid, então para te homenagear, nós vamos aqui escutar agora um poema de um gênio da literatura nacional, que é o nosso grande Álvares de Azevedo, na sua interpretação. E vamos lá, Álvares de Azevedo na voz de Cid Moreira. Considerado como parte da segunda geração romântica,
O poeta paulistano Manuel Antônio Álvares de Azevedo faz parte do grupo de poetas que mergulhou em seu mundo interior. Ele foi considerado o mais importante dos ultrarromânticos. Com a saúde debilitada, ele adoece e abandona a faculdade. Sofrendo com o tumor e debilitado por uma tuberculose, ele falece com apenas 20 anos. Essa sua poesia, que apresento a seguir, Se Eu Morresse Amanhã, foi escrita alguns dias antes de sua morte e lida em seu enterro. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinta em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Olha, é uma interpretação como eu nunca ouvi, a não ser na voz do Cid Moreira, né? Nessa homenagem maravilhosa ao Álvares de Azevedo. Parabéns, Cid Moreira, além de tudo resgatando esse ícone, né, da poesia brasileira, né, o grande Álvares de Azevedo, e como você comentou, que morreu tão cedo, né, aos 20 anos de idade. Agora, Douglas, você foi muito bem atendido quando você tentou o contato com o Cid Moreira, né? Foi complicado ou não? Não, bem simples. Eu mandei um e-mail para a esposa dele e eles me responderam assim de uma forma muito generosa, muito gentil. E, nossa, perfeito, maravilhoso. E você não vai fazer uma pergunta? Isso. Por suas redes sociais, percebemos uma união de considerável carinho entre o senhor e sua esposa. Como tem sido a vida a dois após tanto tempo juntos? É com você, Cid. Estamos caminhando para 23 anos de casados. Estou muito feliz com ela. Ela está aqui ao meu lado. A Fátima, na realidade, é para mim um presente de Deus. Ela cuida de mim hoje com muito amor. Afinal, estou caminhando, né, para os 96. Ela tem sido minha parceira muito amada. Trabalhamos na área de comunicação, ela é jornalista também, e me ajuda muito nas redes sociais. Uma parceria muito especial. Um casamento que está dando muito certo. Nos divertimos muito e superamos juntos os obstáculos e também a nossa diferença de idade. Olha, Cid, diferença de idade não existe quando existe amor. Eu vejo que essa é a grande importância de um relacionamento. E, além de tudo, é sempre um aprendizado, né? Nós aprendemos com os mais jovens e os mais jovens também aprendem com nós mais velhos. Então, o que importa é isso, o que importa é o amor, a felicidade. Douglas, você acha que Cid Moreira, ele é homenageado, é reconhecido como deveria ser aqui em Taubaté? Eu acho que na sua gestão até foi, né? Porque tem aquela arte que você mandou colocar no Centro Cultural, né? Mas é raro, né? São homenagens assim, bem pontuais, né? A gente percebe mais pelo Brasil, né? Porque ele é uma figura também nacional, né? Nacional, exatamente. Em Taubaté, acho que deveria haver mais homenagens a ele, com certeza. A gente nota, né? E isso com uma grande preocupação que nós notamos, é uma terra
que é um celeiro de artistas, né? É uma coisa assim fabulosa. Não tem. Uma vez a Globo fez uma matéria falando que Taubaté é o lugar do estado de São Paulo que tem mais artistas por metro quadrado. É impressionante. Aqui nós temos, se você for falar de pintura, nós podemos falar de Georgina de Albuquerque, grande pioneira. Nós podemos falar de Clodomiro Amazonas, nós podemos falar do Leopoldo de Silva. Existem monumentos feitos pelo Leopoldo de Silva em vários pontos de São Paulo, em praças públicas, no Cemitério da Consolação. Nós podemos falar de Dom Duarte Leopoldo de Silva, na parte religiosa, que foi o primeiro arcebispo de São Paulo, que mandou construir a Catedral da Sé, teve uma participação efetiva na Revolução Constitucionalista de 1932. Aí a gente começa a falar dos artistas, né? Nós aí vamos falar de uma Geni Marcondes, vamos falar da Celi Campelo, a rainha do rock and roll, vamos falar da Hebe Camargo, né? A grande rainha da TV brasileira. Não podemos ser injustos e esquecer a grande Lia de Aguiar, que foi a primeira mulher no Brasil que apresentou um programa a partir de 1952 na televisão brasileira. E ela ficou anos apresentando esse programa. Foi o primeiro programa feminino da televisão brasileira e ela a primeira mulher a fazer isso. E também uma pessoa que tem que ser lembrada. Temos aí a Joaninha Mazzaropi, que transformou Taubaté num polo cinematográfico, que olha a importância disso, que antes nós tínhamos Rio de Janeiro e São Paulo, nós tínhamos a Cinédia no Rio, nós tínhamos a Atlântida, em São Paulo nós tínhamos a Vera Cruz, a Maristela Filmes, e o Mazzaropi criou aqui em Taubaté a Pan Filmes, ficou entre os dois principais eixos, né, da arte brasileira, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro. E fora isso, o nosso imortal Monteiro Lobato, né, o pai da literatura infanto-juvenil, e que deu, graças a ele, Taubaté tem o título de capital nacional da literatura infantil. Então, se fosse para ficar falando, nós ficaríamos até a semana que vem falando de tantas e tantas personalidades taubatianas, que eu sempre digo, Taubaté poderia viver e se tornar um polo turístico somente devido aos filhos ilustres que tem a cidade, né? Então isso deveria ser revisto, deveria ser pensado e deveria sim fazer com que as pessoas viessem a Taubaté com esse estímulo de saber onde nasceu Hebe Camargo, onde nasceu Cid Moreira, conhecer museus, termos museus realmente que contem a história desses grandes filhos, dessas pessoas ilustres, porque se eles foram famosos em todo o Brasil e nessa importância que eles deram, o porquê aqui não acontecer, né? Mas nós esperamos um dia ver isso, viu, pessoal? Não é, Douglas? Exatamente. Esperamos aí um dia que essas grandes figuras sejam homenageadas, né, aqui em Taubaté. Exatamente, e olha, eu vou falar, viu, tem gente, viu, eu acho que falta até prédio público para abrigar tantos acervos e tantas homenagens a esses grandes filhos. Lembrando também de Madalena Guizar, né? Madalena Guizar, a grande musicista, que olha, pessoal, para vocês terem uma ideia da importância dela, ela foi elogiada e enaltecida pelo Ari Barroso, o grande compositor de aquarela do Brasil. Ela foi também reverenciada por Lamartine Babo. Ela participou da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que, como eu disse anteriormente, era como se fosse a Globo hoje. Então, quantas e quantas pessoas, Nancy Guizar, que aos 6 anos de idade já se apresentava no Teatro Municipal de Belo Horizonte, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, que foi uma criança prodígio, era chamada nos anos 30 como a Shirley Temple do Brasil. Então, tantas pessoas, né, que a gente ficaria aqui, né, falando. Norma de Andrade, grande atriz de teatro, foi da companhia do Procópio Ferreira, do Jaime Costa, né, infelizmente esquecida.
Mas, olha, tem até o livro, viu? Vocês podem pesquisar no livro Mulheres Taubaté, que vocês vão ficar surpresos, né, Douglas, com a quantidade de mulheres famosas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Cid. Cid, ficou alguma mágoa, alguma saudade, boas lembranças de uma carreira tão vitoriosa no rádio, cinema e televisão? Olha, só tenho boas lembranças. Incrível como foi dando tudo certo. Trabalhei muito, sempre, né? Não tinha sábado ou domingo, manhã ou noite. Mas, como gostava, né? E gosto sempre do que faço, não foi nada pesado. Sempre foi uma celebração, como um estudo, uma busca de evolução. Só tenho a agradecer a Deus. E nós também temos que fazer esse agradecimento por ter a sua genialidade e você ser filho da terra. Olha, nós vamos agora, porque eu fico muito emocionado, sabe, com essas pessoas, e eu acho que é muito pouco o que nós fazemos, nós brasileiros, que nós fazemos pelos nossos grandes ídolos, nossos heróis, ao contrário da Europa, né, onde você, a cada rua que você passa, você lembra de Fernando Pessoa, no caso de Portugal, você lembra de Amália Rodrigues, você está sempre com a cultura, a memória efervescente. Mas o pessoal sai daqui e vai gastar o dinheiro lá para ver cultura, né? Ai, ai. Douglas, nós vamos agora caminhar para o encerramento, né? Que mensagem você deixaria para o Cid Moreira? Bom, eu diria que a cidade inteira tem muito orgulho dele, né? Porque ele é o maior taubatiano vivo, né? Ele é o Pelé da locução, da narração, do jornalismo, né? Porque ele tá no Guinness Book, né? Está no Guinness Book, gente, e não é para qualquer um, né? De 69 a 96 ele ficou na bancada do maior jornal do país, né? Exatamente. Então, era uma figura, assim, extraordinária, né? Espero, se um dia ele vier voltar aqui para Taubaté, possa conhecê-lo pessoalmente, né? Ah, mas se ele não vier, nós vamos a Petrópolis. Vamos. Né? Vamos. Vale a pena a viagem, viu? E nós vamos ver de perto um patrimônio artístico, cultural, que é o nosso grande Cid Moreira, né? Cid Moreira, eu gostaria que você enviasse uma mensagem agora, nessa 10ª pergunta, que você teve a paciência de responder para nós aqui da Rádio Cacique Taubaté. Eu queria que você enviasse uma mensagem para a sua terra natal, a cidade de Taubaté. Ah, minha querida Taubaté, que trago no coração. Minha querida Rua Barão da Pedra Negra, 156, por onde andei muito de bicicleta. Me lembro também dos cinemas, das praças. Minha escola querida, o grupo escolar Lopes Chaves, colégio estadual, o colégio comercial também, a escola do comércio, o mercado municipal, o Cine Teatro Politeama, o Cine Palace, a igreja da Catedral, a igreja Santa Terezinha. Me lembro também do Rio Paraíba, onde eu costumava nadar, escondido do velho, né? O Country Club, onde sou sócio vitalício. A radiodifusora, aquela da Bispo Rodovalho. Enfim, sou grato por ter nascido num lugar tão bonito. Fiz grandes amigos. Lugar onde viveram meus pais e irmãos, pelos quais tenho grande gratidão. Cidade que amo. Eu sinto saudade do Bar do Alemão. Tenho certeza que você nem sabe onde é o Bar do Alemão atualmente, né? Não existe mais. Das cantinas, das sinucas, né? Jogava um pouco de sinuca. Olha, também, sempre que posso, não deixo de visitar um amigo mais velho, 1 ano. Ele é 1 ano mais velho que eu. Ele jogava bolinha de gude comigo e pelada de futebol.
o anãozinho. Fiquei emocionado agora. Mas então eu aproveito para agradecer à Rádio Cacique, a você, Dimas, e um grande abraço aos ouvintes todos aí de Taubaté. Muito obrigado, Cid Moreira, por esse carinho para com a nossa cidade, que com certeza um dia nós lhe devolveremos em dobro esse carinho, esse amor e essa lembrança maravilhosa, né? Nós estávamos aqui apostando que nós estamos achando que o anãozinho ele é médico cirurgião, doutor Djalma. Nós estamos achando que é o doutor Djalma, mas nós vamos checar isso para ver se realmente é o doutor Djalma. Que o Cid comentou nos bastidores, né, que esse amigo dele é cirurgião, né, um médico cirurgião. Então acredito que nós vamos estar descobrindo, né? E o jornalista, o Levi Breteric, né? Que também outro patrimônio da cidade de Taubaté. Então, é muito interessante a gente ficar sabendo, né? E dessa alegria do Cid Moreira de estar matando essas saudades, né? Ter nos atendido de maneira tão maravilhosa. O Douglas ficou realmente encantado, né, com a delicadeza, com a atenção, porque muitas vezes quando se fala com uma pessoa famosa, não se espera retorno, né, que a pessoa vai responder, e além de responder, ter sido tão agradável, né, o Cid e a esposa, né, então é muito interessante ver que esse carinho existe, né, e é de ambas as partes. Muito obrigado, Cid Moreira, eu espero ainda poder lhe fazer uma visita, lhe dar um abraço pessoalmente e expressar o quanto eu, o Douglas e todos nós aqui da Rádio Cacique somos agradecidos a você pela lição de jornalismo que você nos deixou através de tantas décadas. Muito obrigado.